estamos aqui para mais um momento de reflexão. E essa semana eu queria estar falando um pouquinho para nós sobre culpa, um pouquinho de culpa, porque nós temos vivido tempos muito difíceis, né? Nós estamos passando por coisas assim por tempos muito ruins, né? Por problemas, enfim, várias coisas. Então, eu queria ler um texto que está lá em Mateus 11, do 28 ao 30, que fala assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que eu tenho para dizer para nós neste dia, que às vezes a gente fica se culpando por coisas ruins ou coisas erradas que nós fazemos, mas nós temos que nos arrepender e pedir perdão ao Senhor e saber que Ele está no controle de tudo, que Ele cuida de tudo, que Ele nos ama apesar de todos os nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar de tudo que nós possamos fazer de ruim, o Senhor continua nos amando. E nós temos que ter essa certeza, nós temos que saber que o Senhor mandou o seu Filho para poder morrer no nosso lugar, se sacrificou por nós, então nós somos livres do pecado. E às vezes a gente deixa a culpa e esse pecado afastar a gente do Senhor e nos leva a pensamentos ruins, a sentimentos ruins, e às vezes a gente começa a imaginar um monte de coisa e para de ir na igreja, para de orar, para de ler a Bíblia. A gente já não quer mais falar com o Senhor porque a gente acha que, por aquilo ruim ou aquilo de errado que eu fiz, o Senhor não vai me perdoar. Mas, irmãos, nós temos que saber que isso são coisas que o diabo coloca na nossa mente. E quando ele vê que a gente está com essas dúvidas, aí que ele se aproveita e começa a colocar mais coisas ainda na nossa mente, coisas para nos afastar cada vez mais do Senhor, quando na verdade são nesses momentos que nós deveríamos nos aproximar mais do Senhor e nos arrepender e com o coração puro. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração puro, sabe? Então nós temos que saber que o Senhor está do nosso lado, que Ele nos ama e que Ele vai estar conosco sempre, em todos os momentos, independente do tamanho do pecado que a gente cometa, que às vezes a gente tem isso. Não, porque o meu pecado foi muito grande. Porque eu fiz uma coisa muito ruim, eu falei muito mal de alguém, ou eu fiz alguma coisa muito errada para alguém e essa pessoa acabou ficando triste, chateada comigo, parou de falar comigo, parou de lidar comigo, ou então, eu tô com uma raiva daquela pessoa, não consigo perdoar por aquilo de ruim que a pessoa fez comigo. E isso, irmãos, para nós é pior, porque nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós temos o alimento todos os dias, nós temos o conhecimento, e muitas das vezes essas pessoas que estão ao nosso redor, que lidam com a gente, que tratam a gente de maneira ruim, são pessoas que não conhecem ao Senhor, não sabem dos milagres que o Senhor pode fazer, não sabem da mudança de vida, porque, irmãos, ser cristãos, sermos evangélicos, é isso, é não sermos iguais a eles, é sermos diferentes e mostrarmos essa diferença. Não adianta
eu estar indo na igreja, eu estar servindo, dizendo que estou servindo, mostrando que eu estou servindo na casa do Senhor e fazendo tudo de errado lá fora, fazendo as mesmas coisas que uma pessoa mundana está fazendo. Mas nós temos que ter esse discernimento que essas pessoas fazem essas coisas porque elas não têm o conhecimento que nós temos. Nós temos que viver, nós temos que aprender a viver isso e não deixar o diabo ficar nos acusando e nos mostrando onde nós estamos errados. E quando nós estivermos nesses momentos de angústia, de tribulação, de tristeza, nós possamos voltar o nosso pensamento para o Senhor, nos arrepender, pedir perdão àquele que nos amou apesar de tudo, sabe? Acima de qualquer coisa, foi Ele que se entregou por nós. Então, por que nós damos ouvidos a outras pessoas, ou pessoas ruins, ou pessoas negativas, ou até mesmo ao diabo? Às vezes a gente deixa o diabo nos influenciar, falar alguma coisa, acaba nos magoando, nos entristecendo. Por que nós damos tanto ouvido a isso? Quando na verdade nós temos que ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sabe? É palavra doce, é palavra suave, que vai trazer paz, refrigério para nossa alma. E, irmãos, que nós possamos cada dia buscar isso do Senhor, que todos esses pensamentos de culpa, ou seja lá o que for que nós estivermos passando, pela tribulação que for que nós estivermos passando, que nós possamos buscar ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. É difícil para todo mundo. Para mim não é fácil. Tem dia que eu tô tão triste, tão chateada, tão angustiada, tão magoada, mas lá dentro de mim eu tento buscar forças e pedir ajuda ao Senhor, que mesmo quando eu não consigo, eu tento buscar do Senhor e pedir ajuda para Ele. Senhor, me ajuda a te buscar. Senhor, me ajuda a entrar na sua presença, me ajuda a me achegar mais a Ti, porque por mim eu não consigo, irmãos. Sozinhos nós não vamos conseguir nunca. Nós temos que aprender a ser dependentes do Senhor e saber que Ele que está no controle de tudo, é Ele que sabe de tudo, é Ele que comanda tudo, mas que nós possamos aprender a ter parceria com o Senhor, a sermos amigos de Deus, a sermos filhos, aqueles filhos que se abrem, que falam, que clamam, que pedem, sabe? Não aqueles filhos, não vou falar isso porque o Senhor já sabe que é disso que eu preciso. Não vou falar isso porque o Senhor sabe que é aquele emprego. Não vou falar porque, poxa, é tão pouco. É só uma coisinha assim de nada que eu preciso. Não, irmãos. Independente do que seja, temos que aprender a ter relacionamento com o Senhor e falar sim, e pedir sim, e falar: Senhor, se for da sua vontade, Senhor, que eu consiga. Senhor, se for da sua vontade que eu passe naquela prova. Senhor, se for da sua vontade que eu consiga aquele emprego. Senhor, se for da sua vontade que eu, sei lá, compre uma casa ou consiga comprar um carro, que seja da sua vontade em primeiro lugar e depois a minha, e que se não for, Senhor, da sua vontade, que o Senhor me mostre qual é o caminho certo a seguir, e que nós possamos confiar, descansar e ouvir a voz do Senhor falando os nossos corações, irmãos. Então é essa mensagem que eu queria trazer para vocês, e fiquem todos com Deus.